O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, já pedindo licença e te agradecendo pela audiência, pela companhia em mais um programa. Hoje nós trazemos um assunto que é importante tanto para os homens quanto para as mulheres, é a questão da bioestimulação de colágeno, né? Colágeno, essa palavrinha a gente sempre ouve falar, seja em produtos estéticos, seja em algum procedimento, seja às vezes numa consulta médica, né, que você começa a perceber que há uma perda desse colágeno. Hoje eu estou recebendo aqui para conversar sobre isso a dermatologista a doutora Mariane Fismer. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Estação Saúde. Obrigada pelo convite. Então, doutora, o que é o colágeno, para quem está em casa entender, né? É uma substância que todo mundo tem, como é que funciona, perde? Bem, na verdade o colágeno ele é uma fibra, né, composta basicamente por proteína, né, uma proteína. E ele faz parte de diversos tecidos no nosso organismo. E a pele é um dos tecidos, um órgão que tem muito colágeno. Então nós temos a epiderme, que seria a camada mais superficial da pele, a derme e o tecido subcutâneo, que é a gordura. Na derme, que é a camada intermediária, ela é essencialmente constituída de fibras elásticas e fibras colágenas. Então, de uma forma geral, é o que dá a sustentação da nossa pele, o colágeno. E a partir de uma certa idade, por volta dos 30 anos, dependendo da pessoa um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente começa a ter uma perda maior do que uma produção. Uhum. Então é onde a gente começa a observar, falando na dermatologia, dos primeiros sinais do envelhecimento. Independente se é uma pessoa que pega muito sol ou não, a gente tem um envelhecimento natural. Envelhecimento que a gente chama de intrínseco. E desse envelhecimento faz parte a perda do colágeno. Então a gente vai perdendo a sustentação, a pele de uma forma geral vai ficando mais fina e acaba então observando alguns sulcos, alguns vincos com maior facilidade. Certo. Há algum exame específico, doutora, para essa questão da perda de colágeno? Não, na pele de uma forma geral a gente vê pela textura, né, e pelo contorno, porque o colágeno, como eu mencionei, é ele que dá a sustentação. Então quando a gente vê, por exemplo, uma criança, um bebê que nós vimos há pouco, a gente vê que a pele é bem, o rosto ele tem um contorno bem arredondado. Isso é pela água, mas é pela firmeza que a gente tem. Quando a gente começa a perder esse contorno, então algumas pessoas queixam que essa região vai ficando flácida, nessa região central a gente vai ficando mais deprimido, começa a aparecer o famoso, o popular bigode chinês, a linha de marionete, a gente observa que a gente está tendo perda de sustentação na face e que estão se formando alguns vincos, alguns sulcos, né? Certo. Nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento para quem já está com a perda, né? Mas para quem ainda não tem, hoje em dia ouve-se muito falar na questão da prevenção, né? Com as toxinas botulínicas, os preenchimentos, está muito em alta, né? Para quem ainda não tem nenhuma demonstração de que há perda de colágeno, pode fazer alguma coisa? Pode. Em relação à toxina botulínica, o efeito dela é a paralisação do músculo. Então ela não... Existem até alguns estudos que mostram que mesmo esse efeito de paralisar o músculo, ela pode ter um efeito secundário estimulando colágeno, mas são poucos estudos. De uma forma geral, o efeito dela é que ela se liga no músculo que nós temos na pele, esse músculo paralisa e a linha de expressão dos movimentos, ela fica paradinha, então não marca. Com relação aos preenchimentos de ácido hialurônico, eu costumo comparar o ácido hialurônico a um gel. Então ele ocupa um lugar que está vazio. Também existem alguns estudos mostrando que o preenchimento pode estimular um pouquinho a produção de colágeno, além de ocupar esse local, mas a estimulação é pequena. Quando nós falamos em bioestimulação de colágeno, que seria a aplicação de produtos injetáveis que têm essa finalidade, esse objetivo, aí nós falamos principalmente do ácido polilático, que é uma substância que é aplicado de uma forma semelhante a um preenchedor. Na hora nós temos um efeito imediato, mas muito é pelo volume de água destilada que é misturado ao produto. Essa água vai ser absorvida e o que fica na pele é um pozinho. E esse pozinho
que vai estimular algumas células que nós temos na nossa pele a produzir maior quantidade de colágeno. E aí esse colágeno produzido, eu costumo comparar que ele funciona como se fosse um elástico. Então ele tende a tracionar novamente a pele, ele tende a dar volume, ele tende a dar corpo, vamos dizer assim, para a pele. E a gente pode fazer esses procedimentos mesmo sem a gente ter uma perda significativa, para evitar, vamos dizer assim, uma aparência quando a gente já tem uma perda maior. Né? Em caso de perda maior, sempre tem que ser um reparo cirúrgico, que ouve-se muito falar em procedimentos também cirúrgicos para isso, né? Sim. Precisa ser reparo cirúrgico, tudo tem que ser avaliado. Tentar primeiro, muitas vezes, o procedimento sem ser cirúrgico, né? Ou depende muito da avaliação? Precisa da avaliação, porque nós temos, algumas pessoas têm uma flacidez muito grande. E aí, para a gente ter um efeito com esses produtos, acaba que a gente tem que fazer várias sessões e mesmo assim o efeito não é tão significativo. Então, quando a gente tem uma flacidez, uma perda significativa de sustentação, muitas vezes a gente requer o efeito cirúrgico, né, o procedimento realizado pelo cirurgião plástico, mas a pele da pessoa vai continuar fina. Então, mesmo que ela tenha uma flacidez, que a gente tracione essa pele com o procedimento cirúrgico, a espessura dessa pele que já perdeu colágeno vai continuar fina. Então, a gente pode complementar o procedimento cirúrgico com a aplicação desse ácido polilático. Certo. Doutora, e a bioestimulação de colágeno, ela pode ser, é um procedimento indicado para qualquer idade ou não? Sim, não existe uma idade mínima nem uma idade máxima. O que acontece é que muitas vezes em pessoas com mais idade, a gente vai ter um estímulo menor. Então, a mesma quantidade de produto que a gente aplica numa pessoa mais jovem, às vezes vai ter uma resposta maior quando comparada a uma pessoa mais velha, né? Entendi. E às vezes mesmo em idades semelhantes, a resposta do organismo é muito variável de uma pessoa para outra. Mas a princípio não existe uma contraindicação, uma idade mínima, uma idade máxima. Até porque a gente também faz a aplicação desse produto, também faz esse procedimento para flacidez corporal. Então, às vezes o tratamento que a gente chama de lipodistrofia ginoide, que é a famosa celulite, também pode ser feito com a aplicação do ácido polilático. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre esse nosso assunto de hoje, a bioestimulação de colágeno.